Já tava gravando. Aí, começou, galera. Vamos lá. Então, nossa atividade sobre variedades linguísticas é a semana 6. Esse é o nosso formulário, onde vocês deverão responder as atividades. Aqui vai falar um pouquinho, eu vou ler, vou explicar a atividade e vou falar um pouquinho sobre variedades linguísticas. Variedades linguísticas. Nos poemas protestos estudados no capítulo anterior, que nós vimos lá o da Bomba Suja e o ESP, que são dois poemas que nós trabalhamos, vimos que lá na segunda atividade lá o poema ele faz o uso da linguagem da internet, que é uma das variedades linguísticas. Pessoal, só para vocês poderem entender o conceito de variedade linguística, pensem na língua, no idioma nosso, o idioma português do Brasil, como uma roupa, certo? Você tem que pensar na língua como uma roupa. É igual, gente, nós temos vários tipos de roupa. E a língua é exatamente assim. Cada roupa a gente utiliza para uma determinada situação, para uma determinada ocasião. Se a gente vai, por exemplo, à igreja, nós utilizamos uma roupa específica para a igreja. Se nós vamos a uma festa, nós utilizamos a roupa específica para uma festa. E assim, de acordo com cada ocasião que a gente vai participar ou frequentar, né, na sociedade. A língua é exatamente assim. Então, cada situação a gente vai utilizar um tipo de linguagem. Por exemplo, quando nós estamos na escola, utilizamos uma linguagem. Quando eu falo com o professor, eu falo de um jeito diferente do qual eu falo com os meus amigos, que é diferente do jeito que eu falo com os meus pais, que é diferente do jeito que eu falo com as pessoas as quais eu não conheço. Cada pessoa, cada pessoa e cada lugar a gente vai falar de uma forma, ok? Então, isso é variedade linguística, é uma variedade de possibilidades que eu tenho de utilizar a língua, de formas e jeitos de utilizar a língua. Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu? Todos compreenderam o conceito de variedade linguística? Então, beleza. Vou explicar o exercício e daí, conforme a gente for fazendo atividades, a gente vai perceber cada, cada variedade. Por exemplo, uma variedade regional, uma variedade social. O que seria uma variedade regional? As pessoas que moram em Minas Gerais falam diferente das pessoas que moram no estado de São Paulo, que falam diferente das pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro. Então, cada estado do nosso país, todos os estados falam a língua portuguesa, só que Minas, existem características específicas de Minas, existem características específicas do estado de São Paulo, existem características específicas do Rio de Janeiro e assim por diante. Isso seria a variação regional. Nós também temos a variação social, por exemplo, os homens falam de um jeito que é diferente do jeito que as mulheres falam, as pessoas mais velhas falam diferente do jeito que as pessoas mais jovens falam, e assim por diante. Existe uma variação de idade, variação linguística por conta da idade, por conta do gênero, por conta da situação econômica, por exemplo, pessoas que possuem dinheiro e pessoas que não possuem dinheiro, pessoas que estudaram, frequentaram a escola e pessoas que não frequentaram a escola. Então, cada um vai ter um jeito de falar, ok? Tudo certo? Vou começar aqui a explicar um pouquinho da atividade. Aí, qualquer dúvida é só vocês me chamarem. Eu vou explicar a atividade e vou falar depois um pouquinho do que ainda falta para a gente poder fazer. Então, começa assim. As histórias da personagem Calvin foram escritas originalmente na língua inglesa. A seguir, apresentam-se duas traduções da mesma tirinha, a primeira publicada no Brasil e a segunda publicada em Portugal, porque nós aqui do Brasil éramos colônia de Portugal. Começamos a falar o português de Portugal, né, que foi uma língua que foi implementada aqui no Brasil, juntamente com as línguas indígenas, as línguas africanas, enfim, o português do Brasil ele é um português diferente que ele recebe influências de diversas, de diversos outros idiomas. Estou cansado dessa bobagem de amnésia.
como você não para com isso, vai para a cama. Aí ele fala, me avise quando quiser falar sério. Aí ele fala para o outro, pisca. Ah, o senhor tem um tigre. Ai, o senhor tem um tigre neste quarto? Aí depois na próxima, que é de Portugal. Estou farto desta palermice da amnésia. Uma vez que não paras com isso, vais para a cama. Chama-me quando quiseres falar sério. Pisca. Ah, o senhor tem um tigre neste quarto? Então, a gente consegue perceber a diferença, né, de palavras, dos verbos, como que é utilizado no Brasil e no Portugal. Apesar de ser uma mesma língua, existem assim diferenças do português de Portugal para o português do Brasil. Existem outros países como Angola, São Tomé e Príncipe, que falam também o português, que eram países que eram colônia de Portugal e que falam também de forma diferente de Portugal, mesmo falando português, ok? Então, a questão número 1, o pai de Calvin está irritado com a atitude do menino. Como a linguagem não verbal revela aos leitores que a amnésia do personagem é um fingimento. Então, vocês vão analisar e vão mostrar para a gente quais são os recursos não verbais, ou seja, quais são as partes da imagem que vocês conseguem perceber que ele não está com amnésia. Certo? Vocês vão responder isso. Na número 2, explique a fala do último quadrinho e a reação do pai de Calvin. Então, existe a última fala ali. Ai, senhor, tem um tigre neste quarto. Alguém falando. E daí a expressão do pai liberava para vocês poderem explicar. E a número 3, ao ler as duas traduções da tira, é possível observar algumas diferenças entre a língua portuguesa usada no Brasil e aquela utilizada em Portugal. Letra A. Na tradução portuguesa, que pessoa gramatical o pai de Calvin emprega para se referir ao filho? Cite um exemplo. Então, vocês vão olhar no segundo quadrinho ali de Portugal e vão falar qual pessoa que ele utiliza, a primeira, a segunda ou terceira. B. Esse uso é comum no Brasil? Aí vocês vão comparar, falar, identifiquei tal pessoa. Aqui no Brasil a gente faz o uso dessa pessoa? Sim, não e por quê? C. Compare a posição do pronome me em relação ao verbo no segundo quadro, que é o verbo me chama ou chame-me. Qual é o uso preferido pelos brasileiros em situações de interação oral e pelos portugueses? Por que está falando de situação oral? Porque nós falamos de um jeito e escrevemos de outro. Só uma pergunta para vocês. Vocês falam, eu vou à igreja ou eu vou na igreja? Como que vocês falam isso? Vou à igreja ou vou na igreja? Como que vocês falam? Na igreja, nós falamos dessa forma. Só que o certo é eu vou à igreja, eu vou à escola, eu vou ao mercado. E não eu vou na escola, vou no mercado. Só que a gente fala, né? Nós falamos, eu estou indo lá na escola, estou indo lá na escola. Eu vou na escola, eu vou no mercado, eu vou no cinema. E o verbo ir, na verdade, ele rege a preposição a. Eu vou à escola, eu vou ao cinema, eu vou ao teatro. Tá vendo? A gente pode falar, mas quando a gente vai escrever, o certo é dizer ao ou a. Ok? Essa é uma diferença da linguagem oral para a linguagem escrita. Nós falamos de uma forma e escrevemos de outra. Voltando aqui para a atividade, cite uma palavra da tradução portuguesa que não seja comum no português falado do Brasil. Então, vocês vão olhar no segundo quadrinho e vão procurar uma palavra que não é comum aqui no Brasil, certo? Então, é só vocês responderem o formulário que eu já disponibilizei no site. Vou enviar a mensagem agora para vocês clicarem lá no site e responderem a atividade. Vou só encerrar aqui a gravação